Bom dia, povo de Deus. A graça e a paz de Jesus Cristo seja na vida de vocês. Amém. Vamos orar, né? Hoje é o nosso 19º dia da campanha de 30 dias de oração pela família. E ontem nós falamos de Neemias, que levantou clamor pelo povo, né? Neemias era um homem de oração, era um homem de intercessão. E a gente vai continuar hoje no mesmo propósito de orar pelos nossos. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos continuar no mesmo propósito de orar pelos nossos. E aí eu convido a todos para abrir suas Bíblias em Isaías 1. Vamos lá do 16 não. Vamos lá do 13 até o 19. E depois a gente vai pinotar mais um pouquinho, tá bom? Tá lá. O título é Condenado o culto hipócrita, né? Aqui tem: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. De vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas das viúvas. Bem, o que é que acontece? O que é que a gente observa? Para a gente fazer uma oferta, né, para a gente fazer uma ação de graça, para a gente agradar o nosso Pai, a gente tem que estar com o nosso coração limpo, a gente tem que ter perdoado, né? Vai e pede perdão e volta e entrega a tua ação de graça, né? Assim. E o nosso coração, ele tá cheio de mágoas, está cheio de feridas, está cheio de ressalvas, né? Além das nossas feridas, as feridas geracionais, que vêm de geração em geração. Além das nossas mazelas, as maldições hereditárias. E aí haverá quem diga assim, mas depois que a gente desceu as águas, tudo se fez novo. Sim, tudo se fez novo. O batismo, ele é um compromisso de que eu vou me modificar. O batismo, ele é um compromisso de que eu vou me posicionar de forma diferente. O batismo é um compromisso de que eu vou fazer escolhas mais assertivas. O batismo é um compromisso de que eu olharei para Cristo e buscarei a Ele como exemplo, como norte, como caminho, como verdade, como vida. O batismo, ele é um compromisso de que eu deixei o velho homem e vou me modificar, né? É um compromisso de reforma íntima, né? O batismo puro e simplesmente ele não traz salvação de ninguém. Existe um fazer, né? O batismo puro e simplesmente ele não santifica ninguém. Ele não deixa ninguém na perfeição, porque perfeito e santo só um, né? E a gente precisa observar também que algumas coisas, elas não vão determinar quem somos nós como cristãos, né? Ser cristão é uma escolha diária, não é fácil. Às vezes a gente vai errar sim, vai pecar sim, né? E aí a gente volta de novo e pede a misericórdia, clama a misericórdia, que é pela graça e pela misericórdia, né? Que a gente tá aqui. E a gente vai ver também aqui, lá em Isaías 2, do 8 ao 11, certo? Vou chegar para cá para não ficar com um textão aí na frente. Também está cheia sua terra de ídolos, adoram a obra de suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram.
Com isso a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra na rocha, esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, o dia do Senhor, chamado o dia do Senhor. Né? O dia do Senhor será um dia onde haverá prestação de contas. Né? De cristãos e de não cristãos. Ah, mas eu sou crente, eu não vou passar. Vai sim. Vai, a gente tem erro. A gente é imperfeito. A gente se molda. Nós somos semelhantes, nós não somos iguais. Fomos feitos imagem e semelhança. Não somos iguais. Nós buscamos nos melhorar todos os dias. E aí nós vamos pular algumas partes, né? Para que eu agilize. A gente não se estenda por conta do tempo para publicar, que tem um canal que são 20 minutos. Em Isaías 3, do 18 ao 26, tá aqui. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos, e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para o passo, as cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, o vestido de festa, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeças e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão e por cinta corda, em lugar de encrespadura dos cabelos, calvície, e em lugar de vestes suntuosas, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Então, aqui ele fala visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Então, o que é que o Espírito Santo ministrou para mim, né, nesse dia de hoje? No dia do Senhor, tudo que é aparente vai cair. Tudo que é externo, tudo que é supérfluo vai cair. E a gente não está falando aqui só de roupas, só de brincos, não. A gente está falando de várias coisas. A gente está falando de vaidade, a gente está falando de orgulho, a gente está falando de soberba, a gente está falando de autoritarismo, de várias outras questões dentro do nosso meio, né? A gente não está falando só de mulheres, a gente está falando de tudo, a gente está falando de cidades, a gente está falando de famílias, onde os valores estão se sobressaindo, os valores materiais estão se sobressaindo aos valores espirituais, né? E aí vem aquela fala, eis que já ganhaste o vosso galardão na terra. A aparência também em si, ela envolve muita coisa, né? Nós vemos hoje padrões de vestimento, padrões de fala, padrões de coisa. O nosso padrão tem que ser só um, o padrão de Jesus Cristo. Se você veste sua roupa colorida, fique linda, fique linda. Eu visto preto, fique linda, né? Quem transforma a gente é o Espírito Santo de Deus. E no dia que ele achar que alguma coisa não tá bom, ele vai me incomodar. Ele vai tirando aquilo de forma tão amorosa que você nem sente falta, sabia? Eu digo porque eu vou dar um testemunho. Eu bebia, eu fumava,
E eu dizia que eu não ia parar de beber nunca, nem de fumar nunca, porque eu não queria, porque eu me sentia bem, bebendo e fumando. E foi uma luta muito grande quando eu resolvi parar de beber e fumar. Mas parar de beber e fumar sozinho é muito difícil. Mas parar de beber e fumar orando. Tem um dia que você acorda e que o cheiro daquilo lhe dá. E hoje eu tenho isso. O cheiro da bebida e o cheiro do cigarro me dão um arrepio. Então Deus me tirou de um cativeiro, papai me tirou de um cativeiro e eu sou grata a Ele por isso. Mas a gente precisa ser como Neemias e vamos começar a orar hoje pelos erros dos nossos antepassados e os nossos, dos nossos familiares, da nossa descendência que já está aí e que está por vir. Vamos orar, né? Vamos fechar os olhos, eu vou me manter de olhos abertos, mas vocês podem fechar os olhos e vamos começar a nossa oração. Pai querido, Pai eterno, estamos aqui, papai, para clamar pelo teu perdão por toda mentira contada pelas famílias minha, do meu cônjuge, pelos ancestrais, os nossos antepassados, pelos aqueles que vieram depois da gente. Lhe peço, Pai, lhe clamo perdão por cada mentira contada. Lhe clamo perdão, Pai, pelo sangue derramado pelas mãos dos nossos familiares que vieram antes de nós, depois de nós, e do sangue derramado por nós, por mim, por meu esposo, por meus filhos, ainda que não tenha acontecido, mas eu peço perdão, papai. Peço perdão, Pai, pelo adultério, o adultério causado pela minha família, pela família do meu esposo, né? Por mim, por meu esposo, pelos meus filhos. Porque adultério, Pai, não é só a traição conjugal, o adultério é o adultério espiritual, é o adultério financeiro, é o adultério social, existem vários tipos de adultério. E assim, Pai, nos colocamos diante de Ti e clamamos pelo Teu perdão, papai. Pai querido, Pai amado, nós pedimos perdão também, Pai, por todo altar levantado no meio da nossa família, Pai. Por todo altar levantado pelos nossos ancestrais, papai, pelos ancestrais meu, pelos ancestrais do meu cônjuge, pelos meus filhos, pelos que vieram depois de nós. Clamamos, Pai, pelo Teu perdão por todo altar levantado que machucou o Teu Espírito Santo, Pai. Pai amado, Pai querido, nós também clamamos, Pai, pelo Teu perdão por toda idolatria, Pai, por toda idolatria, por toda oferenda, por todo contrato, por toda simpatia, por todo feitiço, por todo encantamento, por toda oração contrária, feito pela minha família, pela família do meu cônjuge, por mim, por ele e pelos nossos sucessores, Pai. Nós rogamos em nome de Jesus Cristo, que tenha misericórdia de nós e nos perdoe, papai. Clamamos a Ti, papai, também, por todas as vezes em que nós nos assentamos às mesas dos ímpios, nos assentamos às mesas dos escarnecedores, nos assentamos juntos com fariseus e oramos tal e qual eles, pedimos perdão por mim, por meu cônjuge, por nossos filhos, por nossos antepassados e pelas aquelas pessoas que vieram depois de nós. Pedimos perdão, clamamos a Ti, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, em nome de Jesus Cristo, que nos perdoe. Pai querido, Pai amado, nós também lhe pedimos, Pai, perdão por todos os abortos causados em nossas vidas. Abortos causados por mim, por meu marido, abortos causados pelos nossos ancestrais, abortos causados por aqueles que vieram depois de nós. Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Não só o aborto físico, mas o aborto de projetos, o aborto de processos, de propósitos,
por conta de palavras, por conta de não ter sabedoria em conduzir pessoas, Pai, nós clamamos a Ti, tende misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Clamamos a Jesus Cristo que advogue a nossa causa e ao Espírito Santo de Deus, que em gemidos inexprimíveis leve as nossas petições até a Ti, Papai. Nós clamamos também, Pai eterno, Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Pai de bondade, clamamos a Ti, Pai, perdão por todas as vezes que desonramos os nossos pais, Pai. Que eu desonrei os meus pais, que meu cônjuge desonrou os pais dele, que os nossos ancestrais desonraram os pais deles e os nossos sucessores. Aqueles que vieram depois de nós também desonraram seus pais, Pai. Nós clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pelo Teu perdão, Papai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós clamamos também, Pai, por todas as vezes em que nós cobiçamos algo do outro, que nós quisemos algo do outro, que nós invejamos algo do outro, que lançamos seta de inveja, Pai, contra o nosso irmão, contra a prosperidade dele, contra os ganhos dele, clamamos isso por mim, por meu cônjuge, pelos meus antecessores e pelos meus sucessores, os antecessores e os sucessores do meu cônjuge, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, Pai amado, nós também clamamos, Pai, por todas as vezes em que nós buscamos conhecer, chamar, clamar pelos mortos, para que esses retornassem à terra, Pai. Porque o Senhor não se faz disso. Clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, Pai querido, porque ao invés de irmos a Ti, fomos a outros deuses, fomos aos mortos, fomos a magos, fomos a tudo que o Senhor abomina, Pai. Em nome de Jesus Cristo, clamamos por mim, por meu cônjuge, pelos nossos antecessores familiares e pelos aqueles que vieram depois de nós. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai querido, Pai amado, nos perdoa. Pai, nós também pedimos perdão, Pai, por todas as vezes em que a ira se fez presente em nosso coração, por todas as vezes em que a gente não conseguiu guardar o nosso coração e além da ira, Pai, a gente tramou a vingança. Clamamos isso por mim, por meu cônjuge, pela família nossa de antecessores, pelos que vieram depois de nós, Pai querido, Pai amado, nós clamamos de todo o nosso coração, Pai, com toda a nossa força, Pai. Nos perdoa em nome de Jesus Cristo, com o poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai. Nos perdoa. Pai, nós clamamos também, Papai querido, Papai amado, pedimos perdão pela ambição, pela vaidade, pelo orgulho, pela astúcia, pela forma sórdida de agir. Nós clamamos também, Pai, pela soberba. Nós clamamos pela empáfia. Nós clamamos pela falta de humildade, pela falta de amor, pela falta de empatia, Papai, que nós tivemos por nossos irmãos, pelos órfãos, pelas viúvas, por todos aqueles que o Senhor mandou em nossa direção para que nós cumpríssemos o eis-me aqui. E nós fracassamos, mas sabemos, reconhecemos nossos erros, Pai, e clamamos o Teu perdão em nome de Jesus Cristo, por mim, por meu companheiro, pelas nossas famílias, nossos antepassados, também pela geração que chega depois de nós, Pai. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, Pai, que levou todas as nossas iniquidades na cruz do Calvário, Jesus. Tende piedade de nós. Clama por nós, intercede por nós diante do nosso Pai. Nós vos pedimos de coração aberto. E hoje nós finalizamos a nossa oração orando um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Papai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E até amanhã com fé em Deus, se Deus quiser.